Olá, bom dia! Está começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. E começamos hoje falando sobre o motim lá no Ceará, que terminou. Terminou depois de 13 dias o motim de policiais militares no estado do Ceará, depois de um acordo envolvendo o governo, os policiais, OAB, enfim, várias entidades que estavam participando da negociação. O aumento de salário vai ser escalonado até 2022. Não vai haver acordo para anistia dos policiais, mas eles terão amplo direito de defesa em processos disciplinares e também não terão transferências por 60 dias, por exemplo, para batalhões do interior. Esse acordo foi costurado no fim de semana e hoje já os policiais voltando às ruas lá no Ceará, e ao longo do dia a gente deve saber o tamanho dessa tragédia em termos de homicídios, né? Porque o governo do estado do Ceará parou de divulgar o número de homicídios em decorrência desse motim dos policiais. A gente acompanha ao longo do dia nas plataformas do Estadão. Falamos também sobre coronavírus, porque o número de casos suspeitos aqui no Brasil passou para 252. São especialmente concentrados em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E são 2 casos confirmados também aqui no estado de São Paulo, eles que estão em quarentena domiciliar. Uma escola aqui de São Paulo também tem chamado a atenção porque ela indicou uma quarentena de 15 dias para alunos que passaram por 16 países onde o surto, já está estabelecido. Isso causou diversas polêmicas porque não é uma orientação que vai de acordo com o que tem dito o Ministério da Saúde. E fora isso tem uma corrida, tanto para medicamento quanto para vacina, todo mundo em busca de respostas sobre coronavírus. E é esse também o assunto que está no podcast Estadão Notícias para você se aprofundar ainda mais. Outro destaque do dia para a chuva, temporal de ontem no Rio de Janeiro, com estragos ainda ao longo desta segunda-feira, com vários pontos de alagamento e 4 pessoas morreram, 3 na capital fluminense e 1 em Mesquita, na Baixada Fluminense. Tem previsão de mais chuva para hoje, de moderada a forte no Rio de Janeiro, e o prefeito Marcelo Crivella, numa transmissão ao vivo em rede social ontem, chegou a falar que parte do problema é de responsabilidade da população que prefere morar em área de risco para não pagar, ele quis dizer esgoto, mas ele usou cocô e xixi, os termos que ele utilizou nessa transmissão. A gente acompanhou outra tragédia também, que é o naufrágio de um navio no rio Jari, a 130 quilômetros de Macapá, capital do Amapá, com 13 mortos. Esse navio estava com cerca de 60 a 70 pessoas, não sabe o número exato ainda, e 46 foram resgatadas. A gente acompanha. E chegou aquela época do ano que a gente fala dele, do leão, do imposto de renda, porque o prazo já começou hoje, 8 horas da manhã, para você fazer essa declaração de imposto de renda e vai até o finzinho de abril. A diferença desse ano é que são 5 lotes de restituição, primeiro em maio, último em setembro. Quem presta as contas primeiro tem a restituição primeira também enviada pela Receita Federal. Todas as informações estão no caderno de economia do Estadão e ainda hoje vai ter uma live aqui na TV Estadão com todos os detalhes e tira dúvidas para você não ficar boiando nessa história. No esporte, destaque para a Semana dos Paulistas de estreia na Libertadores da América. Começando com o Santos, o técnico português Jesualdo Ferreira, está lá na Argentina já para enfrentar amanhã o Defensa e Justiça. É a fase de grupo já. E na quarta, também na Argentina, tem Tigre e Palmeiras. E na quinta-feira é o São Paulo, que estará lá em Juliaca, no Peru, para enfrentar o Binacional. O detalhe aí do São Paulo é enfrentar uma altitude de 3.825 metros acima do nível do mar. Até te falar aqui já dá um problema com o fôlego. Mas enfim, o São Paulo que agora tem o Pato, que marcou 3 gols nos últimos 2 jogos do São Paulo, e agora o Pato no Peru. E na cultura, destacamos uma família. Antônio, Rocco e Camila Pitanga, os 3, pai e filhos, estão nos palcos aqui em São Paulo. Na verdade, vão estrear no Teatro Cacilda Becker com a peça Por que Não Vivemos? Uma peça que trata de conflitos, de gerações, como cada um deixa o seu legado no mundo, e era um sonho antigo já da família que agora estreia aqui em São Paulo. Tem detalhes dessa estreia e também de outras famílias que estrearam juntas aqui em São Paulo. Por exemplo, a família Goulart. Também, Nissete Bruno, a filha, o Paulo Goulart, que também já estrearam por aqui. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Boa semana, até amanhã. Até amanhã.